Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Vamos começar mais uma aula da nossa EBD. Glórias ao nosso Deus. Mas antes eu quero reforçar, falar mais uma vez a gratidão, a alegria que eu tive essa semana de receber tanto carinho pelo Dia do Professor. Falo também não somente por mim, mas sei que posso estender com certeza pelo irmão Gutenberg também. Muito obrigada, meus irmãos, muito obrigada. Eu tenho certeza que essa parceria que nós temos é muito mais do que uma simples relação de professor e aluno. Até porque, como o próprio Gutenberg falou, vocês também são professores de tudo que vocês falam, dos testemunhos, e isso acrescenta muito na nossa vida e também muito nas nossas aulas. Obrigada, meus irmãos, muito obrigada de todo o coração. Vamos orar para a gente começar a nossa lição? A gente está estudando lá na carta de Pedro, né? A primeira carta de Pedro. Vamos continuar, mas antes disso vamos orar, tá bom? Oremos. Soberano e eterno Deus, louvado e engrandecido seja teu nome, Pai. Senhor, nesse momento, Deus, eu quero te clamar, Senhor, para que não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, procura, Senhor, cada um dos corações, Pai, de um modo todo especial para dar entendimento, Deus, a tudo aquilo que vai ser falado. E que o mais importante, que é o amor incondicional que temos que ter a Ti, acima de tudo e qualquer coisa, possamos entender, Senhor, o sacrifício que Tu enviaste o Teu único Filho para morrer por mim, por cada um de nós. Obrigada, Pai. Obrigada por esse amor que não tem fim. Abençoa a nossa aula hoje. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Bem, nós estamos estudando a carta de Paulo, a primeira carta de Pedro. Estudamos tanto Paulo, né, que ainda fica com Paulo na cabeça. E aí nós vimos que Pedro escreve, né, para os cristãos que se converteram. Geralmente são gentios que vivem uma vida de paganismo e aí se converteram ao cristianismo. Estão passando por momentos de perseguição, não ainda aquela perseguição tão radical que ainda vai acontecer mais à frente, mas já começa a haver uma mudança de comportamento devido à instrução do Evangelho, começa a existir uma mudança no perfil em que eles viviam e isso começa a incomodar os outros e aí começa assim uma perseguição. Então, o apóstolo, ele convida a viver uma vida santa, abandonando as práticas de quando viviam na ignorância, antes de ter o conhecimento da verdade que liberta, ter uma atitude de sujeição para com todas as esferas da vida, né? Seja no trabalho, seja no casamento, seja em qualquer situação, que aquilo, a partir de agora, da sujeição ao Senhor, haja uma mudança de comportamento. E aí nós vamos hoje abordar 1 Pedro 3, a partir do versículo 13 até o versículo 6 do capítulo 4, né? Então vamos lá, eu vou fazer a leitura e vou falando enquanto eu vou fazendo a leitura, né? Faço a leitura do texto bíblico e vou passando as explicações. E aí é tão interessante que enquanto eu vou falando, sabe, irmãos, que eu começo a falar, eu me sinto lá na nossa classe. Eu me sinto ali em pé, né, voltada para vocês, e é tão interessante porque eu sei o lugar de cada um sentar, né, a gente geralmente senta sempre no mesmo lugar, pertinho assim, um irmão do outro. E eu queria que você, nesse momento, tivesse esse sentimento. Eu sei que você está fazendo alguma coisa nesse momento, mas só por um pequeno momento. Tenta imaginar isso, essa aula, como se a gente estivesse na nossa classe. Porque sempre que eu preparo a aula para vocês, né, e assim, a Lucimar, a Júlia e todos vocês,
Eu coloco as duas assim, irmãos, porque elas são parte da família do Gutenberg e a gente, graças a Deus, tem uma comunhão muito grande, a gente sempre fala um com o outro. E é uma alegria tão grande a gente poder estar junto de vocês, mesmo distante. Eu queria deixar isso bem assim, bem profundo no coração de vocês. Nunca esqueçam isso, da grande alegria que nós temos em ter vocês como classe Sacá e fazer parte dessa família. Eu queria deixar a minha gratidão a cada um de vocês, o meu amor e o meu carinho. Tá? Mas vamos continuar aqui, que eu já saí assim, né? Fui falando assim e imaginando. Então, como eu estava falando, eu estava imaginando aqui a gente sentado, e aí é sempre quando eu estou estudando para preparar a aula, vem na minha mente que um ou outro de vocês vai falar alguma coisa que vai acrescentar. E aí eu pego aquilo assim, é tão bom quando a gente recebe essa lição de vocês, porque vocês trazem muitas lições. Então, saibam disso. A gente já falou, mas eu quero deixar bem claro que vocês são muito importantes e vocês, cada um de vocês é um professor também. E vamos. Versículo 13, fala assim: Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Nossa, vamos ver aqui o que Pedro está querendo falar, né? Na época lá para os cristãos e também trazendo aqui para a nossa realidade. Pedro, nesse momento, ele faz uma pergunta, né? Que pergunta ele faz? Assim, ora, quem é que vai maltratar quem for zeloso, né? Quem for cuidadoso e que faz a prática do bem, que pratica o bem? Então, diante de uma pergunta dessa, qual seria a resposta? Ninguém, né? Ele já faz uma pergunta que a gente sabe a resposta. Ninguém, em regra, quem faz as coisas certas não deve ser maltratado. Então, ele vem mencionando que quando a pessoa é zelosa, não tem razão para que seja maltratada, né? E aí, em especial, o grupo de cristãos daquela época. Então, não seria justificável, não teria uma justificativa existir maltrato, né, para pessoas que fizessem a vontade do Senhor e que agissem conforme os seus ensinamentos. E esse é o tipo de comportamento piedoso por parte dos cristãos que Pedro menciona lá atrás nos versos 8 e 9, né, quando ele fala assim: Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Então, aqui Pedro vem falando, vem ensinando, desde o comecinho da carta, de que modo os cristãos deveriam agir. E deveriam agir de um modo piedoso, de um modo que fossem cautelosos. E agindo dessa forma, eles não deveriam ter motivos para ser atacados, né? Para serem perseguidos. Irmãos, mas não era assim. No entanto, né? Entretanto, todavia, mesmo agindo dessa forma, eles sofriam, sim, as perseguições diversas por parte dos pagãos. E aí é por isso que Pedro vem falando no tocante, nesse ponto específico, nessa lição de hoje, sobre essa questão desse sofrimento, dessas perseguições. Aí vamos continuar aqui lá na leitura da Bíblia. 14, parte B. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. 16. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta de vocês, a boa conduta que vocês têm em Cristo. Bem, a nossa atitude perante aqueles que nos maltratam e nos confrontam, né? Então, não deve ser de medo ou de angústia. Então, a gente tem que ter certeza, a gente tem que colocar em prática a confiança que nós temos no Senhor.
por todas as obras que Ele realiza e tem realizado entre nós. A nossa postura deve ser de honrar a Cristo nos nossos corações. Nós devemos honrar tudo aquilo que Ele passou por nós na cruz. Então, não devemos ficar com medo dessas ameaças nem angustiados. É fácil isso? A gente sabe que não. Mas através da defesa da nossa fé, diante das diversas oposições, nós vamos conseguir cada vez aumentando essa confiança que nós temos em Deus. E isso, ela acontece através da intimidade, cada dia que nós temos com o Senhor, buscando Ele, defendendo a nossa fé. Então nós, como cristãos, devemos, meus irmãos, estar preparados para responder a respeito da nossa fé. Imagina, vem alguém para perguntar sobre alguma coisa da sua fé e você não sabe responder. Por isso que a palavra diz que o conhecimento ela livra da ignorância, ela abre os olhos, ela faz com que você se fortaleça. E é essa força que nós devemos ter diante de todas essas questões nas perseguições. Isso lá para o pessoal daquela época, na época de Pedro, e tanto para os dias atuais. Então, o estudo da defesa da fé ela não pode ser apenas um estudo para ser um ataque para os adversários, mas ela deve ser um alimento, sabe para quê, meus irmãos? Para resolver as questões que aparecem em dúvida na nossa mente, para resolver aquelas dúvidas que surgem no nosso coração. E essa tarefa, ela não está limitada apenas a líderes, mas a todos nós, irmãos. Todos nós devemos estar pautados no estudo da palavra, do mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui agora, como você está fazendo. Parabéns, meu irmão. Você está pautado no estudo da palavra e isso faz com que aumente a sua fé, com que você possa defender a sua fé diante de toda e qualquer oposição. Glórias a Deus por isso. Então, como eu estava falando aqui, essa tarefa de defesa da fé, ela deve ser realizada não de um modo agressivo, nem de um modo sem piedade. Ela deve ser feita de que modo, gente? Com mansidão, com temor e com boa consciência, de acordo com as palavras de Pedro. E aí eu vou voltar para a primeira aula de Pedro que eu dei, que eu fiz uma pergunta, que eu lancei um desafio, que eu falei assim, irmãos, se dispõe de todo e qualquer conceito, um conceito que vocês já tenham tido de Pedro, que Pedro era sanguinário, que Pedro era isso, que Pedro era impetuoso. As palavras de Pedro agora. As palavras de Pedro falam que nós devemos agir com mansidão e temor e com boa consciência. Vejam a transformação que Pedro passou. Então, por que ficar lembrando aquele Pedro daquela época? Vamos lembrar desse Pedro que vem falar que nós devemos agir com mansidão, com temor ao Senhor. Vamos lá, continuando aqui. Deixa eu ver. Versículo 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o mal do que Desculpa, gente, vamos ler de novo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Bem, voltando aqui para as ideias de Pedro, temos que o melhor que os cristãos podem fazer é continuar de que forma? Zelosos na prática daquilo que é bom, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo injustiçados, é melhor ficar na prática do que é correto, do que está conforme os ensinamentos e os mandamentos de Deus. Nosso Deus, Ele muitas vezes, meus irmãos, nos colocará em situações de provação, passaremos por sofrimento, mas sabe para que serve isso? Para nos disciplinar e nos fazer perseverar. A gente pode encontrar isso no estudo que a gente fez recente, lá na carta de Tiago. Lá em Tiago 1, versículo 3, fala muito sobre essa questão de perseverar em meio aos sofrimentos. E aí também, vamos lembrar também daqueles que estão na prática da iniquidade, aqueles que são maus, aqueles que não conhecem. Eles já estão passando por sofrimento e a punição devido à rebelião contra o nosso Deus. Mesmo que eles não estejam conscientes disso, meus irmãos. Então, não achem que os ímpios, em algum momento, vão ser vitoriosos, porque eles já estão perdidos. A palavra de Deus diz isso lá em Romanos 1, 28, Vamos ver lá em Romanos 1, 28, o que fala? Peraí, deixa eu abrir aqui a minha, enquanto você vai abrindo aí a sua. Peraí, meu irmão.
Romanos 1, 28. Deixa eu ver aqui. Romanos 1, vamos lá, versículo 28. E, como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então, meus irmãos, eles sofrem mesmo sem saber. Apesar deles acharem que eles estão sem sofrimento, que eles estão numa boa, estão nada. Estão indo para um lugar que a gente, infelizmente, não quer que ninguém vá, mas é uma escolha individual. Então, vamos continuar. 18a. 18, primeira parte. Fala assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, mas para conduzir vocês a Deus. Olha que versículo lindo. Cristo, ele era justo e padeceu pelos injustos. Mas por que motivo? Para nos conduzir a Deus. Mais um momento da carta de Pedro, em que o apóstolo nos traz um exemplo de como Deus tem propósitos quando ele coloca aqueles a quem ama, e ele te ama, irmão, ele te ama, ele me ama, em situações de sofrimento. Mesmo nas situações de sofrimento, Deus nos ama, porque Ele vem mostrar que Ele está conosco, Ele faz com que perseveremos, e Ele não quer deixar com que a gente fique no dia mal todo o tempo. O dia mal, ele vem e vai embora. Mesmo temporariamente, quando a gente não compreende o que está acontecendo, mas Deus está conosco. E o maior exemplo disso, qual é, irmãos? O maior exemplo disso é o nosso próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, que se entregou por mim e por você, para que os homens pudessem ter comunhão com Deus. Não existe causa mais maravilhosa como essa de Jesus. Vamos lá, continuando aqui. 18b. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Fala de Jesus aqui. 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 20, parte A. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Era aí que essa parte, ela já é mais complexa, mas a gente vai poder entender claramente. Essa parte lá no versículo 18 que fala vivificando no Espírito se refere ao fato de que Cristo era espiritualmente vivo, porque o Cristo é o próprio Deus, né? Em contraste com a sua carne, ele era humano e espiritual no momento em que ele esteve aqui, mas o que prevalecia era o Espírito de Deus. E aí aqui vem falando, nesse mesmo Espírito, ele pregou aos espíritos agora aprisionados. Então, aí ele vem falando mais à frente, aqui, ó, no 20a, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência no dia de Noé. Mas, Vilma, o que Noé tem a ver com essa questão? Lá na palavra de Deus no Antigo Testamento, os profetas, eles tinham a unção, eles tinham a manifestação do poder de Deus, né, para poder levar a palavra, para poder já ir pregando sobre a vinda do Messias. E aí, Pedro, nesse contexto, ele faz um link lá com Noé, como Noé também estava manifestando a vontade e a presença de Deus através do que ele falava. O tempo que Noé passou construindo a arca, ele não passou só construindo a arca, ele passou pregando a palavra de Deus para que aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas perversas se arrependessem. Então esse contexto vem fazer essa analogia em que Noé, naquela época, lá no Antigo Testamento, ele pregou aquelas pessoas que aí seriam esses espíritos, pregou aos espíritos em prisão, que seriam aquelas pessoas que estavam aprisionadas pelo pecado, mas nem assim elas se arrependeram. Aí mais na frente a gente vai ver sobre quem foi que escutou sobre essa pregação de Noé. Então, por meio de Noé ele pregou a mensagem da salvação, mas apenas os da sua família creram. E todos os demais homens da época, que aí a Bíblia chama de desobedientes, eles não consideraram a benevolência de Deus.
E aí, enquanto a arca estava sendo preparada, e depois que a arca ficou pronta, a gente já sabe a história, né? Veio o dilúvio e todos se acabaram, só sobrou a família de Noé. Vamos lá, continuando, vamos para o versículo, peraí, meus irmãos, deixa eu virar aqui, 20, parte B, na qual poucas pessoas, apenas 8 foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui ele vem falando, né? As 8 pessoas que se salvaram, Noé, a esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas. E aí ele vem fazendo também outra analogia pelo batismo. Lá ele faz a remissão do batismo pelo dilúvio, né? Que as águas cobriram tudo e aí a família de Noé foi batizada por meio desse dilúvio que os cobriu pela água. E aí aqui nessa remissão, nessa analogia que é feito, e a gente vê que o batismo, ele vem como sendo um símbolo exterior para que haja essa mudança de atitude, né? Ao passar pelas águas, há uma representação da fé interior, a qual salva, né? Essa fé, ela salva. E Pedro, é claro, quando diz que as impurezas não são removidas pela água. Gente, não adianta passar uma esponjinha porque não vai sair. A impureza, ela é removida através da mudança do coração e da mente. Aí sim, mas o batismo é um meio que Deus escolheu para marcar o apelo por uma boa consciência para com Deus. E só é eficiente por meio morte e ressurreição de Jesus Cristo, as quais tornam possível a realidade de uma nova vida. Então vamos entender isso melhor. O batismo, ele acontece para que seja exteriorizada uma mudança através da consciência de que nós devemos estar totalmente ligados a Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Então é isso que representa o batismo. Não representa que você se batizou, foi lavado dos seus pecados. Não, isso é uma representatividade. O que vai lavar é o seu interior, tá bom? 22. Que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes, né? Esse trecho, né, que a gente leu, dos versos 18 a 22, eles tinham um objetivo maior de mostrar como Cristo triunfou e triunfa, né? Já triunfou, ele já reina sobre os inimigos. Mesmo sofrendo, ele foi exaltado acima de todos. E nós, meus irmãos, nós podemos ter a segurança que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo e o instituiu de toda autoridade é o que nos regenera, é o que nos capacita a viver perseverantes no Evangelho. Então, meus irmãos, se Jesus venceu por cada um de nós, não esmoreça mesmo nos momentos difíceis. Levante a cabeça, dobre o seu joelho, olhe para o alto, converse com o autor e consumador da nossa fé, com aquele que é criador, que te transformou em filho. Converse com ele, ele tem sempre uma resposta para aquilo que você precisa, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora a gente já vai para o capítulo 4. 4:1, primeira parte. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Gente, Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso modelo. Então Pedro fala que nós temos que viver de acordo com esse modelo. Ele fala, crentes, vocês têm que viver de acordo com esse modelo. E nós temos que viver conforme o modelo de Cristo, né? Até porque cristãos são pequenos cristos. Continuando aqui no 1, segunda parte. Porque aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Bem, gente, aqui Pedro está falando que não adianta você mudar, né? Se não for uma mudança real, não adianta você não romper com o pecado.
Porque se você continua vivendo na imundícia que você vivia, nas coisas erradas, naquilo que desvia a tua mente da mente de Cristo, não adianta nada, que são as paixões humanas, mas devemos viver de que modo? Conforme a vontade de Deus. Cristo rompeu com o pecado, no sentido de que tomou sobre si na cruz os nossos pecados, meus irmãos. Ele nos livrou da condenação. A condenação que era para cada um de nós foi sobre Cristo, foi sobre Jesus. E Ele nos capacitou a viver uma vida em busca da santidade. E aí a gente lembra da nossa escadinha, né? Vamos colocar aqui no quadro? Vamos lá. Visualiza aí no quadro a escadinha. Que processo é esse? Qual é o nome desse processo? Não estou escutando. Isso aí, santificação, né? A gente sempre está buscando caminhar, subindo. A gente sabe que nunca vai chegar lá em cima, só quando chegar lá na glória, quando a gente tiver a glorificação, não é isso? Vamos lá, versículo 3. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. 4. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Essa parte é interessante, meus irmãos, porque Pedro vem falando de tudo aquilo que acontecia quando eles não conheciam a Cristo, quando eles não agiam conforme o Evangelho, né? Viviam em orgias, bebedeira, embriaguez, e aí eles se convertem, eles mudam de direção, eles deixam isso para lá, e aí os pagãos, eles observam e ficam sem entender, mas como ele é fiel à esposa? Como ele não vive de bebedeira? Como ele pode agir dessa forma? Não é possível ele viver, e aí essas práticas erradas, né, elas já fazem parte da vida dos pagãos. Eles acham que isso é uma condição normal. E aí eles vendo os cristãos sem fazer essas questões, eles se sentiam condenados. Meus irmãos, diante da sua atitude, você às vezes não precisa falar nada. Diante da sua atitude feita na palavra de Deus, diante da sua atitude feita conforme a vontade do Senhor, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, elas vão se sentir incomodadas e vão se sentir condenadas. E isso pode ser uma porta para que elas possam querer conhecer a Cristo, né? Então é isso que Pedro ele vem falar, né, nessa questão. Então, muitas vezes, relacionamentos são rompidos porque não nos adequamos aos padrões morais do século presente. Quantas vezes você parou de ter convívio com certas pessoas ou com certa pessoa porque aquela pessoa não tinha o padrão de Cristo para a tua vida? Você quer ficar perto de alguém que não tem? Eu não quero. Eu sou bem sincera, eu não quero. Vilma, então a gente não pode mais falar com ninguém? Não. Eu me dou bem com todo mundo, graças a Deus. Mas tem pessoas que elas envergonham. E aí a gente não está aqui para isso, não é? Então vamos lá, continuando. 5. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E o 6, já vou completar aqui com 6. Pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Meus irmãos, haverá um acerto de contas, né? Haverá um acerto de contas. Deus, ele fará o julgamento no dia do juízo. E aqui eu vou até me fazer valer da revista, né? Fala assim: no versículo 6, a expressão foi o evangelho pregado também a mortos, indica que a mensagem foi outrora anunciada àqueles mártires agora mortos. Eles foram julgados na carne e condenados ao martírio, segundo os padrões humanos, mas estão vivos espiritualmente depois da morte. Apesar de terem sido considerados loucos pelos homens por causa do Evangelho, foram honrados pelo Senhor e agora vivem no Espírito segundo Deus. Meus irmãos, aquele que vive conforme a vontade do Senhor, ele não tem que temer.
Ele só tem que temer ao Deus Todo-Poderoso e Altíssimo, porque haverá o dia do julgamento, o dia do juízo, e nada ficará oculto aos olhos do Senhor, tudo é revelado. Deus, ele observa cada coração, ele conhece e sonda todos os corações. Que você possa, meu irmão, levar essa palavra de renovo, apesar de circunstâncias difíceis, saiba que o nosso Deus, ele está contigo em todas as circunstâncias. Meus irmãos, tenham uma semana de paz, foi uma grande alegria, mais uma aula junto com vocês. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, meus irmãos, tchau.